Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E na aula de hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da história da odontologia digital ao longo do tempo, tá? Como que iniciou isso na odontologia, da onde que isso veio, quais foram as primeiras notícias que a gente tinha aí sobre CAD/CAM, onde que surgiu. E é uma aulinha bem bacana aí que vai ensinar um pouquinho da história, qual que foi o primeiro sistema e como que está hoje no mercado, tá bem? Então vamos lá, odontologia digital onde tudo começou. Tudo começou com a aeronáutica. Então, basicamente, o CAD/CAM ele era usado para fazer as peças das aeronaves. Eram usados para fazer os projetos, para desenvolver arquiteturas, para a gente entender como que a peça ia funcionar. E essa informação eu consegui de acordo com o professor Bernie Mark, em um dos artigos que eu li, que os sistemas de CAD/CAM eles surgiram por volta de 1929 e eram utilizados nessas pesquisas que eu acabei de falar, né? Depois, eles foram utilizados para a fabricação dos protótipos, também para a gente poder avaliar como que isso ia funcionar na aeronáutica, né? Como a aeronáutica trabalha com redundância e tudo tem que ser 100%, a gente não pode ter uma chance de falha. Então, os protótipos, através dessa tecnologia, a gente conseguia produzir eles para ter uma previsibilidade de como que a aeronave ia se comportar e tudo mais. Posteriormente, o CAD/CAM e essa parte digital da odontologia viria a participar, dentro do nosso mercado lá pela década de 70 de 80, na produção dessas próteses livres de metais, aí, que são as zircônias, os emecs, de silicatos, né? Automatizando esse processo. Até hoje, com metal a gente consegue também, né? Tem fresadoras aí que conseguem reproduzir a fresagem de metal em ligas de titânio e cromo cobalto, e a gente consegue também no metal reproduzir isso, tá? Naquele tempo, no início, era usado muito alumínio e zircônia, então hoje a alumina basicamente não está mais inserida no mercado. Então é mais a parte de zircônia e de silicato que eu vejo que está numa grande ascensão no mercado da odontologia digital, tá? Dentro do sistema CAD/CAM do laboratório, nós temos dois tipos de sistema, o sistema aberto e o sistema fechado, tá? Basicamente, o que que isso quer dizer? O sistema aberto, ele nos possibilita importar arquivos de outros sistemas CAD, que são sistemas de desenho, de modelagem. Então, por exemplo, eu tenho uma fresadora Y, que tem um sistema aberto. Se eu mandar para o fulano do outro lado do país fazer um desenho, gerar um arquivo STL ou PLY, que é o arquivo que essa fresadora de sistema aberto lê, eu consigo importar para esse sistema e executar a fresagem lá, naquele outro centro de usinagem ou na outra fresadora. Mas, além disso, não é só a questão do arquivo, é a questão que você pode mudar toda a estratégia de fresagem. Tem um software de estratégia onde você pode escolher se você quer uma rotação maior do spindle ou menor, se você quer mudar a estratégia, quer fresar de uma forma mais lenta. Os sistemas fechados, já contrariando o sistema aberto, ele tem uma linha toda específica para aquele sistema. Então, o sistema de modelagem, ele conversa somente com o sistema da fresadora daquela marca e assim por diante com todos os equipamentos da marca. Eu não consigo, por exemplo, pegar um desenho efetuado por uma máquina de sistema aberto, por um CAD de sistema fechado, desculpa, e tentar trazer esse arquivo e importar para uma outra fresadora para fazer a usinagem. Já não vai dar certo. Então, basicamente, essa é a diferença do sistema fechado e aberto. O sistema aberto me dá a possibilidade de trabalhar com outras máquinas, eu consigo modelar, consigo desenhar, consigo trabalhar com outras máquinas que aceitam outras estratégias de fresagem, onde eu posso alterar. E o sistema fechado, eu consigo trabalhar somente com a máquina daquela marca, com o sistema de modelagem daquela marca. Então é isso aí, tá, gente? Essa que é a diferença do sistema fechado para o sistema aberto, tá? Vamos lá. Qual foi o primeiro sistema de CAD/CAM no mercado? Qual foi o primeiro que existiu? E o primeiro que existiu é um que eu imagino que vocês conheçam e está muito aí em ascensão no mercado ainda, que é o sistema da Sirona, tá? Então, o lançamento mundial do Serec 1, como está escrito ali, foi lançado em 1988, na Feira Internacional de Odontologia, no IDS, que é um dos maiores congressos aí da odontologia e de prótese dentária do mundo, né? Ele acontece em Cologne, na Alemanha, e se eu não me engano é a cada 2 anos, tá?
O primeiro sistema que foi criado, esse sistema da Sirona e o Serec, ele era um sistema fechado, onde o sistema de modelagem da Sirona conversava somente com a fresadora deles, somente com o scanner deles. Então era um sistema fechado. A gente não conseguia fazer essa migração, né? Claro, obviamente que naquela época era apenas o único que existia, mas posteriormente, quando foram surgindo outros sistemas, a Sirona não conversava com esses outros sistemas, e os outros sistemas não conversavam com a Sirona, tá? Então, hoje a Sirona já não é mais assim, a Sirona trabalha com um sistema aberto de arquivos, então eu consigo importar ou exportar arquivos para qualquer outros tipos de sistema. Mas antigamente, quando iniciou, era justamente um sistema fechado, tá? Em 1980, na Universidade de Zurique, na Suíça, o professor de ontologia Warner Moran e o engenheiro Marco Brandestini, doutor em ciências técnicas, deram início ao desenvolvimento do sistema Serec CAD/CAM, o exclusivo sistema para restaurações individuais de cerâmica. Então, naquela época, ele era usado justamente para isso. Eles queriam automatizar o processo, deixar o processo mais preciso, e a forma que eles encontraram foi desenvolver os scanners e as fresadoras. Claro que isso envolvia um aumento de custo muito grande na produção das coroas e das jaquetas. Então, consequentemente, o preço final para o cliente era muito maior do que é hoje. Hoje a gente conseguiu baratear muito porque a concorrência ela ficou bem assídua, bem grande. Mas antigamente, como era um sistema só e ele era extremamente caro, com certeza encarecia muito para o cliente final. E isso na hora de pagar para o dentista e tudo mais, né? Então, mas o primeiro sistema que foi criado no mercado foi a Sirona aí, lá na década de 80, tá bem? Vamos lá. O que significa CAD, tá? Então, a gente ouve falar muito em CAD/CAM, 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 preciso colocar CAD/CAM no laboratório, o que é o CAD/CAM, né? O CAD/CAM, a sigla CAD, significa Computer Aided Design, ou em português, desenho assistido por computador. Então, é você efetuar um desenho, efetuar um enceramento, basicamente, ali com um gotejador que você faria na mão, ou esculpir uma cerâmica que você faria com um pincel, você faz isso num software no computador assistido por ele, enfim, ou com um mouse ali, você faz o desenho. Então, isso que significa a parte CAD. Você pode ver que em toda a sigla que você for ver de CAD/CAM, tem CAD/CAM, porque o CAD é uma coisa e o CAM é outra, tá? A parte CAD é isso, o CAD é a modelagem, é você desenhar o que você quer que seja desenhado no computador, né, com a ajuda de um computador. Então, isso que é o CAD. Quando a gente fala em CAD, né, se eu for muito literal e da forma correta, se eu chegar para um cara e falar CAD, eu estou falando da parte de desenho dele, na parte de modelagem, não na parte de usinagem e de impressão, que seria o CAM. Tá? Então, para a gente deixar isso mais entendido, o CAD significa isso, desenho assistido por computador. Aqui embaixo eu coloquei algumas fotos que tem como exemplo alguns sistemas de modelagem que a gente pode chamar de sistema CAD, tá? Então tem aqui o ExoCAD, tem o da Sirona, tem o pessoal ali dando uma olhada numa parte mais de engenharia. Então o sistema CAD é isso, é essa parte de computador, tá bem? E fazendo parte também do sistema CAD, a gente tem aí os scanners, que são os equipamentos para fazer as capturas das imagens 3D. A gente tem, que eu coloquei duas fotos, a gente tem tanto o scanner de bancada, que ele vai fazer a leitura do modelo, que você tem de gesso no laboratório, que o dentista vai fazer a moldagem, vai mandar para você, você vai vazar o gesso, esse scanner de bancada vai fazer essa leitura, e você tem também os scanners intraorais, que basicamente ele faz a leitura já na boca do paciente, sem a necessidade de confeccionar uma moldagem em um modelo. Então são esses dois tipos que a gente tem no mercado aí hoje. O que vale a pena ter num laboratório, intraoral ou bancada? Eu diria que os dois. Depende muito de qual caminho você quer seguir dentro do laboratório, tá? Se você quer ser o laboratório onde você tem um fluxo digital dentro do laboratório, mas somente dentro do laboratório, você pode ter um scanner de bancada que está tudo certo. Mas você pode ser como, assim como eu, ter o scanner para você poder oferecer esse serviço para o dentista, né? Para o seu cliente aí de scan service, onde você vai estar o consultório do cara, faz o escaneamento e aí você tem todo o fluxo digital, inclusive com o scanner intraoral. Uma dica bem bacana que eu dou para vocês terem ideia e sobre os scanners, o scanner intraoral é uma coisa muito bacana, vale muito a pena desde que você use a estratégia certa, desde que você faça uma pesquisa de mercado antes com seus clientes para ver se eles realmente vão estar dispostos a pagar pelo escaneamento, porque ele tem que ser cobrado, é um equipamento caro, então você tem que repassar isso para o cliente.
E depois que você fizer essa pesquisa, e se ela tiver uma boa aceitação, eu digo para vocês que vale a pena fazer a aquisição do scanner intraoral, tá? Porque você pode também, assim como escanear os modelos no laboratório, você pode fazer esse serviço aí de scan service, é um agregado no teu negócio aí para o teu cliente, tá? Então, dependendo do caso, vale a pena. Então, vale a pena fazer essa pesquisa de mercado antes de você fazer a aquisição para tentar descobrir qual que é a melhor opção para o teu negócio, tá? E o scanner de bancada, ele é relativamente bem mais barato que o intraoral e por isso ele fica limitado apenas à leitura ali dos modelos de gesso. Você não consegue fazer uma leitura de uma boca com ele, né? Falando aí da parte do CAD também, a gente tem os modelos 3D, tá? Basicamente você vai reproduzir aquilo que foi escaneado no computador para desenhar as estruturas em cima, depois imprimir um modelo para finalizar o trabalho. Falando da parte do CAD, você vai ter que confeccionar esse modelo. Esse modelo vai ser escaneado ali, ele não vai vir pronto, você tem que deixar ele ajustado para ser impresso. Então isso também entra na parte do CAD, porque é o desenho, é o software de modelagem que faz, né? Depois, quando a gente for para impressão, aí é o CAM, mas agora é o CAD. É basicamente o CAD que faz essa parte aí de modelagem e de ajuste do modelo para impressão, tá? Vamos lá, o que significa o CAM? O CAM, ele é basicamente a parte que a gente vai reproduzir tudo aquilo que a gente fez no CAD. Então, se o CAD é o desenho, o CAM é a reprodução fisicamente daquilo que foi desenhado, tá? Na sigla em inglês significa Computer Aided Manufacturing, e em português ele significa manufatura assistida por computador. Então, basicamente é isso, é você reproduzir aquilo que foi desenhado, tá? Aqui embaixo tem a fotinho de uma impressora 3D, está reproduzindo os modelos que foram confeccionados pelo software de uma impressão. Aqui do ladinho eu tenho uma fresadora que está reproduzindo, enfim, dentes em zircônia que foram fresados, que foram desenhados num software de modelagem. Aqui especificadamente é uma fresadora da Sirona. E aqui do lado eu tenho uma foto de computador de um software que ele mostra todo o caminho que aquela broca de usinagem vai fazer no torno ou vai fazer na fresadora. Então, basicamente, o CAM é isso, você reproduzir aquilo que foi executado pelo CAD fisicamente. Então, você vai reproduzir num equipamento, seja uma fresadora ou seja numa impressora, tá? Aqui em cima tem uma imagem de um torno mesmo, é algo mais preciso para peças pequenas, algo mais industrial, né? Não tão laboratorial que nem as nossas fresadoras, que são menores, que já é um equipamento maior, mas é só para vocês exemplificar. Porque às vezes a gente entende CAD/CAM e acha que existe isso só na odontologia. Na realidade, a odontologia foi uma das últimas coisas que inseriu o CAD/CAM no negócio, né? Ele é muito usado nas indústrias automobilísticas, aeronáuticas, indústrias de implantes dentários, para você fazer um implante. Então, basicamente aí tem em um monte de lugar, tá? E no CAM, né, a gente tem aí os materiais que a gente pode desenvolver e reproduzir esses nossos desenhos. Eu coloquei alguns aqui para exemplificar, tá? Então, vamos lá. Na parte de modelos aí, estruturas para provas, estruturas de simplesmente demonstração, a gente tem a impressão 3D, onde a gente trabalha com vários tipos de resina. A gente tem resinas aí de várias cores, de várias consistências, para vários tipos de trabalhos. A gente tem resinas de modelo, resinas de placa de bruxismo, resinas para provisórios, resinas calcináveis para injeção e fundição. Então tem uma gama muito grande aí de materiais para impressora 3D, tá? Se a gente for para a parte ali da fresadora, a gente tem muito mais materiais ainda. A gente tem blocos de usinagem, onde a gente tem vários tipos de materiais, desde PMMA, que é um material para provisório, wax, né, cera para fazer fundição e inclusão aí, injeção, de silicato de lítio, que são os blocos para você já fresar o dentinho pronto. Aqui eu deixei uma fotinha exemplificando do bloco inteiro e depois dele usinado, né? Com o dentinho pronto já. Temos blocos de zircônia, onde a gente já fresa o dente também pronto, podemos fresar assim. E em zircônias de cor, já a gente tem zircônias hoje no mercado muito boas, equivalentes quase ao de silicato em termos de resistência e de estética. E a gente consegue tanto fazer copings reduzidos, né, em alguns tipos de zircônia para estratificar, e em alguns outros tipos a gente já consegue fazer os dentes basicamente no tamanho normal dele, já com a cor pronto para maquiar, tá? Ele vai dar a mesma estética aí quase que um de silicato, né? Claro que a gente tem um grande problema entre a zircônia, ela é mais barata, obviamente, do que o de silicato fresado,
E aí você poderia me perguntar assim, Lucas, por que a gente não faz tudo zircônia? A gente tem um grande problema na zircônia que é a capacidade adesiva dela. Ela não tem uma adesão tão grande ao dente, no cimento, ela não aceita ataque ácido, né? Em comparação ao de silicato. O de silicato a gente tem uma adesividade, uma cimentação muito superior do que a da zircônia. Então, por isso que em alguns casos, o dentista sempre vai preferir o de silicato, principalmente quando for sobre dente, né? Ah, exceção aí casos de ponte, onde o de silicato já não aguenta, né? A gente pode optar pela zircônia. Depois nós temos as resinas híbridas, né? Coloquei uma foto aqui do Lava Ultimate. São resinas com carga de cerâmica, carga de silicato nela. Então, basicamente é uma resina foto ali que tem uma carguinha de cerâmica que vai ajudar na resistência e vai deixar o material um pouco melhor também, né? Aqui eu coloquei o bloco de cera. E tem outros materiais também. A gente tem aí PVC para ser fresado, tem os blocos de titânio, os blocos de cromo cobalto, tem os blocos de pique, que são materiais mais duros e resistentes, onde a gente pode estar usando eles até para barra, em alguns casos, barras e componentes. Tem as brocas de usinagem, ou as fresas, né? Que a gente tem que comprar aí. As fresadoras geralmente elas ocupam no mínimo 3 jogos de brocas, 3 brocas diferentes, que é uma mais grossa, uma média, uma bem fina, e com elas a gente consegue fresar basicamente tudo aí, né? A mesma broca para tudo. Depois que a gente viu tudo isso, basicamente o que é CAD a partir do desenho, o que é CANC a partir da reprodução do desenho, os materiais disponíveis, a previsibilidade, de onde surgiu o primeiro material, a primeira fresadora do mercado. E agora vem a grande pergunta: qual é a vantagem de ter um sistema desses, tá? Qual é a vantagem de você investir uma grana em um sistema e digitalizar o laboratório, ter o CAD/CAM no laboratório, tá? Entre os grandes benefícios que a gente tem do sistema é o quê? Agilidade, precisão. Você tem ali, é uma máquina que está usinando aquilo, então você tem uma precisão absurda. Previsibilidade, porque o software te dá isso, você consegue colocar foto do paciente muitas vezes, você consegue prever como o sorriso vai ficar antes de executar ele. E assim você consegue otimizar tempo e retrabalho dentro do laboratório. Porque muitas vezes quando a gente faz algo manual, e às vezes a gente não tem referência de foto, às vezes fica algo meio no olho, meio voando, a gente tem a chance de ter um retrabalho muito maior do que se fosse algo ali com fluxo digital. Então, ele reduz muito isso. E além disso, a gente consegue entregar para o cliente, que eu ia falar que é um dos principais, o trabalho mais rápido, né? A agilidade. Eu diria que a agilidade um ponto principal, assim. Agilidade por quê? Porque hoje no mundo que a gente vive, no mundo muito imediatista, as pessoas quando elas decidem fazer um sorriso, elas querem do dia para a noite, né? Então essa dica é muito importante. Porque eu comecei o meu negócio aqui e quando eu comecei, um dos pontos mais importantes que eu usava como argumento de venda para o meu cliente era que eu conseguia entregar o trabalho rápido. Às vezes eu entregava de um dia para o outro, caso de lentes e de laminados, porque eu tinha o fluxo, eu tinha o CAD, eu tinha uma impressora, o CAM, e eu conseguia fazer esse fluxo ser muito rápido dentro do negócio. Isso ajudou muito no início, serviu muito como argumento de venda. Então, além de agilidade, previsibilidade, porque eu conseguia jogar foto do paciente lá, conseguia mostrar pro cliente, pro paciente, como os dentes dele iam ficar no rosto dele e executar isso com maestria e velocidade. Então, essa foi uma das grandes sacadas que eu tive no negócio com o fluxo digital. Então, você consegue entregar um trabalho melhor e mais rápido, basicamente. Então, vale a pena pensar nisso. Claro que no começo não vai se pagar. No começo você vai ter um custo ali. Eu pago a minha fresadora até hoje, são parcelas altas, mas você tem que pensar a longo prazo. Se você deixa o imediatismo para o cliente, para o paciente, você vai conseguir entregar para ele com um fluxo digital rápido, mas o seu investimento ele vai ser recuperado a longo prazo. Tá? Você vai sair de uns 3 anos, 2 anos para você se pagar e beleza, já está pago o maquinário, equipamento, agora eu vou só tocar ficha. Então, pensa nisso que vale a pena. E o que eu preciso para ter o CAD/CAM no laboratório? Tá? Coloquei alguns pontos aqui que eu acho que são mais importantes, porque eu andei avaliando, pensando o que eu precisava ter, e eu não acho que o dinheiro seja o principal problema, tá? Porque se você faz um plano estratégico para isso e você direciona todos os seus trabalhos para isso, seu investimento se paga com o trabalho que você tem. Talvez você vai receber um pouco menos no mês,
mas o seu negócio, a sua empresa vai se pagar. Então, o que que eu acho que é o mais importante? Ter tempo. Primeiro de tudo é tempo. Por quê? Você tem que ter tempo para estar disposto a aprender uma coisa nova. Você tem que ter tempo. Você tem que destinar tempo para se desenvolver. Porque isso aqui é como você estivesse pela primeira vez pegando o cotejador na mão e encerando. Não é fácil. Você tem que ter maestria. E para isso você precisa treinar. Tá? E você tem que treinar todo dia, todo dia. Lucas, mas eu tô cheio de trabalho no laboratório. Treina fora de hora, que era o que eu fazia no início. Então você precisa treinar. Tá? Então, para isso, precisa dedicar tempo para o treino. Consequentemente, na ordem, dedicação, você tem que se dedicar, porque não vai ser fácil, vai dar raiva, às vezes o software vai travar, o computador vai se desligar, o mouse não vai te obedecer, porque você não tem a destreza com a mão ainda, mas você precisa se dedicar e entender que isso faz parte da curva de aprendizado. Também, por isso que tem profissionais, que tem cursos, que tem pessoas que estão aí para te ajudar. Quando eu comecei a trabalhar com fluxo digital, eu não tinha um curso para me ajudar. Eu não tinha um curso de Exocad para o cara me ensinar a mexer no Exocad, para me dar as dicas, para encurtar o meu caminho, para servir como facilitador. Eu tive que aprender tudo sozinho, no pelo, que nem eu digo, sabe? Então hoje eu tenho curso, outros profissionais têm curso, a gente tem como ajudar vocês aí que querem entrar no digital. Por isso que tem que ter dedicação, tempo aliado com a dedicação, tá? Se dediquem para isso, dedica energia para fazer com que isso aconteça no teu laboratório. Compromisso, porque o que acontece muito com os laboratórios? Eu vou ter o fluxo digital, aí eu vou lá, gasto 60 mil reais, compro um kit inteiro, compro tudo que precisa, e aí fica lá parado num canto do laboratório 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque eu tenho que entregar o meu serviço, eu não posso parar ele para ir lá aprender o CAD, né? Então é melhor ter dinheiro no bolso, fazer o trabalho e deixar o negócio lá parado. Então, por isso que eu digo, na ordem de compra, primeiro compra um curso, primeiro aprenda a mexer, primeiro entenda a ferramenta, saiba como ela funciona. E depois você vai para a parte de adquirir e aquisição de equipamentos. Porque senão você vai ficar com dinheiro parado. Isso é ruim. Tá? A não ser que você diga, não, vou comprar e agora eu vou trabalhar e vou me comprometer e vou dedicar tempo para isso e vou fazer acontecer. Aí tudo bem. Mas senão, se investe num curso, aprende. Vê como a ferramenta funciona. Né? Se familiariza um pouco mais antes de fazer uma aquisição. Tá? E um dos mais importantes, né? É a persistência. Você tem que persistir, você não pode desistir. Então, isso daí acho que nem tenho muito que explanar, porque é basicamente isso, é um pouquinho cada dia. Tem um escritor, Simon Sinek, que ele fala muito que o que você tem que ter na vida é consistência. Então não adianta você fazer 3 horas por dia de treino e ficar uma semana sem treinar. Você tem que treinar todo dia um pouquinho. Que sejam 20 minutos por dia, são 20 minutos todos os dias, que ao longo de um ano vão dar muito mais resultado do que 3 horas por semana ao longo de um ano. Você tem que ter contato todo dia. A mesma coisa, você vai na academia, você vai malhar. Você vai um dia na academia, você malha, você faz bíceps. Você chega em casa, você olha no espelho, putz, não mudou nada. Você vai outro dia na academia, você treina tríceps. Aí você olha, pá, não mudou nada. Você vai uma semana na academia. E aí você vai olhar o bíceps, continua igual. E aí você diz, mas eu vou parar com isso. Estou indo na academia uma semana, 1 hora por dia. E não tem jeito. Então, na segunda semana eu treinei 2 horas por dia, não teve jeito. Agora, se você for ao longo de um ano, todos os dias na academia e malhar 40 minutos, 30 minutos, e depois de um ano você se olhar no espelho e enxergar esse mesmo bíceps aí, eu tenho certeza que ele vai estar melhor e maior. É a mesma coisa com o laboratório. E, gente, eu sou uma pessoa extremamente imediatista e um ano passa muito rápido. Muito rápido. Um ano passa assim, ó. Quando você vê, já acabou, já está um ano novo começando. Então, persistam, não desistam. Que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de vocês, tá? Por próximo, visão do início para o futuro, tá? Então, uma visão bem rápida aqui e simples sobre o que eu acho, da onde veio para onde vai. Eu acho que começou há bastante tempo atrás, né? A evolução, ela acontece de uma forma muito rápida e eu diria que aí a gente está ao longo de
20, 30, 35 anos aí, desde que lançou o primeiro sistema. E, cara, evoluiu muito. Se você analisar como era antes, que você tinha uma fresadora ali que demorava um pouco mais para entregar o dente, um scanner que era extremamente lento, para hoje, que a gente tem scanners aí que em 2 minutos você consegue escanear duas arcadas, que em 5 ou 6 minutos você consegue fresar um dente. E eu acho que daqui para frente isso tende a melhorar muito. Eu acho que a gente vai ter impressoras que não vão fazer somente resina, mas que vão fazer outros materiais, como talvez cerâmica, zircônia, não sei. Vamos ter fresadoras aí que vão fresar mais de um material ao mesmo tempo, que vão ser muito mais excelentes e precisas. Mas eu acho ainda que o foco da odontologia digital vai ser as impressoras 3D. Acho que teremos impressoras de diferentes tipos no mercado que vão imprimir aí zircônia, cerâmica. A gente tem impressoras já de metal, tá? Uma hora eu vou trazendo uma aula para vocês, algumas fotos. A gente tem impressoras de metal já. Sei que elas são caras de comprar, mas já existem. Eu acho que a gente vai conseguir imprimir um dente de cerâmica pura e entregar para o paciente. Acho que essa é a visão que eu enxergo, assim, sabe? Softwares muito mais fáceis de desenhar, softwares muito mais intuitivos, softwares com muita interação com a IA, com inteligência artificial, vai facilitar muito mais o nosso serviço. Então, eu acho que a visão para o futuro, ela é fantástica. E eu quero terminar com uma homenagem, uma frase, né, do professor Brani Mark, ele faleceu em 2014. Como eu trabalhei aí 6 anos da minha vida vendendo implante, então eu tive bastante contato com a história dele, o cara que descobriu aí a osseointegração no mercado. E ele realmente é uma referência na odontologia, tá? Eu fui no congresso do WIN, não lembro de que ano, que era um congresso que foi em homenagem ao professor, e foi muito bacana, assim, ver todo aquele legado que ele deixou, né? Várias empresas de implante no mercado hoje, empresas com capacidade de entrega absurda, empresas com qualidade impecável. Então, a frase que eu quero deixar é: cerque-se com algumas das melhores mentes em seu campo e você é obrigado a ter sucesso, tá? Que ele quer dizer com isso? Que basicamente aquela soma de que você é a média das 5 pessoas que você convive é pura verdade. Mas, Lucas, eu convivo com pessoas que não me agregam muito, mas não precisa ser pessoas físicas, às vezes. Não precisa ser o seu convívio diário ali, presente com você. São as pessoas que você segue, né, nas redes sociais. É o tempo que você para olhar o Instagram, quem que você olha, o que que você faz. O que chama a tua atenção? Quais são as pessoas que chamam a tua atenção? É os vídeos que você vê no YouTube. É a busca por conhecimento que você tem. O que eu quero dizer com isso? O digital, ele vai fazer diferença na tua vida dependendo das pessoas que você convive, das pessoas que você procura no Instagram e das pessoas que você assiste no YouTube, tá? O digital, ele não é um futuro, ele é um presente, ele está aqui hoje. Os laboratórios já estão indo atrás disso. E laboratórios que estão com isso avançado muito anos-luz de outros laboratórios. Lucas, devo investir ou não? Investe. Você tem que começar agora. Se você não começar agora, você vai se arrepender. Se você começar daqui a um ano, você vai ter aquele sentimento: putz, por que eu não fiz isso antes? O digital está aí para facilitar, ele é um facilitador, ele é um processo, ele é um negócio que ele vai entregar para você e para o seu cliente algo de suma excelência, algo que vai deixar o teu laboratório com um padrão muito mais alto, o paciente com um trabalho muito melhor e o cliente muito satisfeito. Então é justamente um jogo de ganha-ganha, tá? Então invistam nisso, invistam nisso. E eu não estou dizendo só de dinheiro, invistam tempo para buscar conhecimento, para entender. Tem conteúdo gratuito, tem conteúdo pago. Tá? No meu tempo, não sou não sou velho, né? Mas quando eu comecei, eu não tinha conteúdo gratuito para buscar conhecimento. Eu não tinha vídeos no YouTube de Exocad para mim ir lá buscar como modelar no software, de fresadoras para entender como funcionava o sistema. Então hoje a gente tem todo esse recurso disponível aí na nossa cara, da ponta do dedo, na palma da mão. Então vamos aproveitar isso e realmente focar no que é importante, que é a busca por conhecimento específico, por conhecimento que faz diferença. Vamos nos cercar de pessoas que realmente são úteis, pessoas que nos elevam para cima
e também, o mais importante, nos cercar de pessoas que a gente quer que elas cresçam, de pessoas que nós temos a capacidade de erguer elas, de ajudar elas na caminhada, pegar pela mão e levar junto para cima. Então, acho que essa que é a grande mensagem do Brand Mark. Uma pessoa, eu imagino que maravilhosa, não tive o prazer de conhecer, mas conheci pessoas que conheceram e que desenvolveu todo esse mercado da implantodontia, da odontologia, tá bem? Pessoal, acho que é isso, é uma aula extremamente simples, a gente não quis aprofundar muito nos detalhes, senão ia ficar algo maçante, algo bem relaxado para entender como funciona e para dar para vocês aí um ar de, putz, eu sei o que é, não saí do zero, eu já entendo o que é um CAD/CAM, já entendo o que é odontologia digital, tá bem? Então é isso aí, eu desejo para vocês uma ótima semana, espero que vocês tenham gostado desse tipo de aula. Se você gostou, comenta aí para a gente saber se a gente faz mais conteúdos nesse formato. Não esquece de se inscrever no canal e ativar ali o sininho para receber notificação quando tem vídeo novo. Não esqueça que toda semana tem vídeo novo, tá? E é isso aí, vou lá tomar o meu café e comer meu pão de queijo e até a próxima.